Olha, a gente fala sobre o setor farmacêutico que quer discutir mudanças na política de preços e medicamentos aqui no Brasil. E a gente conversa agora com o presidente executivo do Grupo Farma Brasil, Reginaldo Arcuri. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. A gente já falava aqui nessa edição do Jornal da Manhã sobre possibilidade de falta de alguns medicamentos no setor público e o reajuste dos remédios é feito anualmente. O que é possível mudar? Por que o setor está defendendo essas alterações? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, muito obrigado a você, àqueles que nos assistem. É importante a gente notar que no Brasil o medicamento é uma das poucas, se não uma única mercadoria que tem preço totalmente controlado pelo governo. Qual é a tradução disso? É que quem fabrica e vende o medicamento só pode fazer isso até um determinado teto. Né? Pode diminuir o preço, mas não pode aumentar além daquilo que o governo estabelece. É uma coisa que o Brasil já tem há muito tempo, ajuda a controlar de alguma maneira os preços, mas gera muitas distorções, porque na verdade nós estamos num regime que a Constituição diz que é de livre iniciativa, que é da concorrência como base do funcionamento do nosso sistema econômico. Então, com relação aos desabastecimentos, a gente, uma vez ou outra, vai tendo um fenômeno que se repetiu e poderia até se repetir, que você vai, como só tem, como você mesmo corretamente falou, reajuste uma vez por ano. Esse reajuste, é bom de novo frisar, não é a indústria que decide para quanto que vai o preço do medicamento, é o governo que estabelece através de uma fórmula esse reajuste. Então, como a nossa economia varia muito, aliás, as outras economias, mas a nossa muito, você vai acumulando distorções. Que distorções? Por exemplo, né, o dólar tem uma variação que ninguém pode prever exatamente o que é. Quando você tem crises como foi agora o início da Covid, agora nós temos guerra na Ucrânia, não terminou ainda na China, você tem uma variação imensa do que são os preços dos princípios ativos. Hoje em dia todo mundo sabe o que é um IFA, né? E que o Brasil depende, infelizmente, muito dos IFAs. Né? Você tem, por incrível que pareça, muita distorção também naquilo que faz com que o medicamento, por exemplo, possa ser embalado. Né? Nós estamos, por exemplo, hoje em algumas empresas com dificuldades de produzir mais soro fisiológico porque está faltando aquela espécie de tampinha que faz a conexão entre a bolsa onde está o soro fisiológico e o tubinho que vai permitir que você ponha numa agulha e que seja feita a aplicação intravenosa. Então, o que nós temos procurado discutir com o governo, e até saiu agora uma solução bastante inteligente para isso, é que se você tem uma lei, que é a Lei 10.742, que estabelece o controle de preços, tem que usar uma coisa, é o artigo 6º dessa lei, que diz o seguinte: olha, a Câmara de Ministros, porque quem controla isso é uma Câmara de Ministros chamada CEMED, quando ela, por uma razão ou por outra, e isso fica a critério dessa Câmara de Ministros, detecta que você precisa retirar temporariamente um medicamento ou uma classe de medicamentos desse controle, isso pode ser feito. E, aliás, é o que foi feito agora no dia 1º de junho, pela resolução 7 da CEMED, que diz muito claramente, como eu disse, uma coisa positiva. Diz, olha, quando houver a critério da Câmara Técnica de Medicamentos, que é onde estão os secretários nacionais que assessoram os ministros, quando eles verificarem, olha, aqui realmente tem um problema de abastecimento derivado de preço, né, esses medicamentos vão entrar numa lista que vai sair do controle de preço de fábrica. Então, se vocês me permitirem fazer uma explicação um pouquinho técnica, né? Você tem preço fábrica, você tem preço máximo de venda ao consumidor e tem o preço máximo de venda ao governo. Então, essa resolução diz o seguinte: olha, se tiver ocorrendo algum desabastecimento por conta de preço, esses medicamentos vão entrar numa lista e essa lista vai permitir que eles fiquem sem o controle momentâneo do preço fábrica. Por quê? Porque
que aí permite que a indústria ajuste isso. Também não vai ser o governo que vai saber quanto que custa uma ampola de vidro âmbar, quanto que custa uma tampinha de um medicamento, etc. Então, a indústria vai poder propor isso. O governo continua monitorando, né? E se a situação for equacionada, pronto, você volta à situação anterior. E o melhor é que isso está sendo criado como um mecanismo de reavaliação no tempo, trimestral em princípio, que é uma coisa que a indústria sempre defendeu. A indústria tem um enorme interesse, obviamente, em manter o mercado abastecido. A indústria farmacêutica brasileira tem, inclusive, absorvido muitos custos e vendido, às vezes, abaixo do custo de produção para manter o mercado abastecido. É o caso da dipirona sódica agora, do Buscopan composto, mas precisa ter uma solução mais definitiva e esse é um bom caminho. Claro, e presidente, em geral, o senhor considera o preço dos medicamentos no Brasil atualmente muito alto? E também te pergunto, a gente acompanhava a discussão no Jornal da Manhã recentemente sobre o projeto de lei que propõe a venda de medicamentos que não precisam de prescrição médica em supermercados. O senhor gosta da ideia? Acha que isso de alguma forma poderia desafogar o setor das farmácias, farmacêutico, ou até mesmo baratear preços e os próprios consumidores dos medicamentos teriam esse discernimento para se automedicar de alguma forma? Rapidamente, por gentileza, presidente. Pois não concordo, por quê? Duas razões. Primeiro, os preços dos medicamentos no Brasil foram aumentados nos últimos 10 anos abaixo da inflação. Então, é uma boa medida para dizer que eles não são altos. É caro produzir medicamentos e, infelizmente, portanto, você tem um produto que é caro, mas você tem cada vez uma concorrência maior por conta dos genéricos e da liberação que foi feita em 2019 do controle de preço dos chamados medicamentos isentos de prescrição. E também vender medicamento é uma coisa muito séria, né? Por isso é que você tem que ter nas farmácias, tem que ter os farmacêuticos. Então nós achamos que, como já existe hoje, você ter dentro dos supermercados ou outros grandes centros de varejo, farmácias, né, é perfeito. Agora, você colocar o medicamento do lado digamos, para exagerar, do lado dos chicletes, né, é muito arriscado. Ninguém defende a automedicação. Os médicos insistem em dizer que esse é um grande risco para a saúde pública. Então, nós achamos que sim, tem que ter muito controle à venda de medicamentos dentro das regras atuais. E o Brasil é um país onde você tem muitas farmácias. É claro que em algumas regiões isoladas não é isso, mas nos grandes centros é comum você ver 2, 3 farmácias concorrentes, literalmente uma ao lado da outra. Então, não falta concorrência nesse aspecto também. Perfeito. Sou Reginaldo Arcuri, que é do Grupo Farma Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado.